Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Falamos há poucos dias sobre a lição dos 5 P's, quando Jesus, naquele barco, ele acalma aquela tempestade. Nós, na sequência, falamos sobre o poder que, ao descer daquele barco, do outro lado do mar, ele libertou com o seu poder aquele homem. E também falamos sobre o primeiro P, que é propósito. E hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre o propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Jesus não veio aqui a este mundo sem saber o que fazer. Ele não veio aqui observar. Ele não veio aqui olhar. No capítulo 5 de João, no versículo 30, ele diz: assim como eu ouço, assim eu julgo. Deus, o Pai, o Espírito Santo sobre Jesus o capacitou para cumprir cabalmente o seu propósito. E era aquela cruz, em meu lugar, em seu lugar. E não somente aquela cruz, mas também nos libertasse daquele local de prisão, de tormento, após a morte. Por isso o Espírito Santo diz em Apocalipse 14:13, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, eles podem ficar tranquilos, podem descansar em paz. E tudo aquilo que eles fizeram não vai se perder, as suas obras os acompanham. No capítulo 22 de Apocalipse, Jesus disse: eis que venho sem demora, e nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Aliás, Jesus já ensinou no Sermão do Monte que é possível nós fazermos um tesouro celestial, onde traça não corrói, onde ferrugem não destrói, onde ladrão algum pode escavar ou roubar. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele os chamou com um propósito. Quando ele voltou para junto do Pai, ele deixou a igreja com um propósito. O tema da Convenção Batista Brasileira deste ano de 2017 é o mesmo tema da Convenção Batista Pioneira, é anunciando o reino com o poder de Deus. Então vamos ver o texto de Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6. Ouça a leitura. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas, dizendo-lhes: não leveis nada pelo caminho ou pela viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai até partirdes do lugar. Mas onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda parte. Esse texto ele é paralelo com o texto de Marcos, o capítulo 6, versículos 7 a 13. Se você for rápido de endereço, você pode ir até Marcos capítulo 6, eu vou ler versículos 12 e 13, que dizem: então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Em Mateus, todo o capítulo 10 é paralelo com esse texto. São os 3 evangelhos sinóticos, de acordo com a mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas relatam esta grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos. Jesus concedeu poder pela manifestação do Espírito Santo. Ele disse, quando ele ressuscitou, ele caminhou com os seus discípulos por 40 dias, aparecendo a eles, comendo com eles. E ele disse em Lucas capítulo 24, não se ausentem de Jerusalém, até que, o tema da Convenção Batista Brasileira em Junta de Missões Mundiais, até que ele venha. Então, até que ele venha, nós temos uma missão. Domingo que vem nós vamos ouvir falar um pouquinho mais sobre missões. A irmã Lorena estará na direção da abertura do culto,
onde nós provavelmente vamos ver mais alguma notícia dos campos missionários. Então eu gostaria de desafiar você a ofertar para missões. Porque fazendo isso, você está investindo no reino dos céus. De lá ninguém pode tirar. Amém? Amém. Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, ele diz, toda a autoridade foi dada a mim e de fazer discípulos. Marcos, quando fala dessa grande comissão, ele diz, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A mensagem é a mesma. Nesse texto nós vemos também dois grupos. E o alerta de Jesus em Mateus capítulo 10, ele diz, olha, eu não estou mandando vocês como lobo no meio de ovelhas, e sim como ovelhas no meio de lobos. E no versículo 20 ele diz, olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. O Espírito Santo vai dar sabedoria para vocês. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria também para absorvermos o ensino de Jesus e conhecermos um pouco mais do propósito de nossa vida e o propósito da igreja. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus agora, que teu Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos além da letra e compreendermos que esta mensagem de Jesus é para nós em nossos dias. Senhor Jesus, que nós possamos, em obediência, como os discípulos foram e anunciaram a mensagem do Senhor e voltaram regozijando, nós também possamos nos regozijar no Senhor. Mas mais do que tudo que o Senhor faz através de nós, assim como o Senhor mesmo disse para aqueles 70 que voltaram depois de cumprir também esse mandato, no capítulo seguinte desse mesmo evangelho, o Senhor disse, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas sim porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Fala o nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando aqueles 70 voltam, em Lucas 10, 17 diz, os 72 voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Quando Jesus chama seus discípulos, ele os comissiona, ele repassa para eles a sua autoridade. Ele diz, toda a autoridade me foi dada. Não era apenas agora aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos de Jesus. A palavra apóstolo significa enviado. Discípulo significa aluno. Eles eram discípulos de Jesus, mas foram enviados com uma missão. Hoje a igreja do Senhor Jesus tem esta missão a cumprir. Primeiramente ele diz no versículo 1, poder para curar doenças. E depois ele repete de novo no versículo 2, realizar curas. A primeira palavra no original é terapeuo. 43 vezes na Bíblia esta palavra aparece. 40 vezes nos evangelhos. O significado profano dessa palavra é cuidar como se fosse um enfermeiro. Ou alguém que dá assistência a Deus como se Deus precisasse de alguma coisa. Em Atos capítulo 17, versículo 25, Paulo, na cidade de Atenas, diz que Deus não é um Deus que necessita de auxílio humano. Nosso apoio, nossa ajuda. E ali é usada essa palavra, no sentido profano. Mas 40 vezes nos evangelhos, e de uma forma especial, no evangelho de Lucas, mais de 20 vezes, aparece a palavra terapeuo como cura milagrosa providenciada por um Deus poderoso que é capaz de mudar a situação e até mesmo ressuscitar o morto. E no versículo 2, a palavra iaomai, que significa curar completamente, restaurar completamente. Não é apenas ministrar cura sobre a vida de alguém que está doente, mas é ministrar até que ele esteja completamente liberto.
Liberto do quê? Jesus diz nesse texto e seu contexto que o inimigo das nossas almas, ele traz muitas vezes doenças. Nem todas as doenças são biológicas ou hereditárias. Muitas delas são o produto da ação de demônios. Dizer que isso não é verdade é dizer que a palavra de Deus não faz sentido. A autoridade que Jesus dá para mim e para você para libertar pessoas é a mesma autoridade nos dias de hoje. Quando Jesus chega numa sinagoga, ele vê uma mulher que 18 anos andava encurvada, corcunda, literalmente corcunda. 18 anos, Jesus disse, essa mulher foi escravizada por Satanás por 18 anos. Por acaso, no dia de sábado, não é um dia de libertar alguém que está escravizada por tanto tempo? Sim. E Jesus a libertou completamente. E nós vemos ali que anjos têm poder e a capacidade de infligir doenças. Quando a gente olha para a história de Jó, por exemplo, que nós vimos na abertura deste culto, uma leitura a respeito de Jó, basta que nós olhemos no início, onde o inimigo das nossas almas, ele pede autorização para tocar no corpo de Jó e ele fica enfermo. Fogo selvagem é uma doença terrível, em que você perde toda a pele, fica em carne viva. Em Dourados, no Mato Grosso, é o único lugar que eu conheço da América Latina que cura ou trata essa doença. Dourados, Mato Grosso do Sul. Alguns querem dizer que isso é uma história, uma lenda. Mas no finalzinho de Jó, se você olhar, Deus restaura a saúde dele. Deus devolve tudo e em dobro que ele tinha. E além disso, dá a ele 140 anos de vida. Uma vida repleta de realizações. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos anjos que numa noite, um anjo feriu de morte 185 mil soldados assírios. Aí você pode me dizer, mas isso é Antigo Testamento, então vá lá para Atos capítulo 12, onde o rei Herodes vai para a cidade de Tiro, e lá o povo começa a bajular ele, e ele pega a glória para si como se ele fosse um Deus. E a Bíblia nos diz que um anjo do Senhor tocou nele, naquela hora ele morreu comido de vermes, de bichos. Existe um poder sobrenatural à nossa volta que produz muita doença, muita enfermidade. E não é apenas doenças físicas, doenças emocionais também. Doenças espirituais, desvios doutrinários, conduzindo pessoas para longe de Deus, escravizando, governando e dominando vidas preciosas pelas quais Jesus verteu o seu precioso sangue na cruz. E a exemplo daquela mulher que 18 anos estava escravizada por aquela doença, Jesus disse, ela também é filha de Abraão. Ou seja, eu e você somos chamados e comissionados com a mesma ordem de Jesus. Quando ele ressuscitou em João no capítulo 20, o texto que eu preguei aqui, dia 15 de março de 2010, no 7º aniversário dessa igreja, 6 forças estavam prendendo aquelas pessoas. Uma delas era o medo. Jesus vem e se coloca no meio, sopra sobre eles o Espírito Santo diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quando nós vamos e anunciamos o Evangelho, proclamamos o reino de Jesus, nós não estamos proclamando o nosso reino. Quando nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, nós não estamos edificando nem construindo o nosso reino. Estamos sim edificando o reino de Deus. Cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou a pedir. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como a tua vontade é feita no céu. Homens com medo,
Homens que negaram Jesus. A Bíblia diz que Pedro chegou a praguejar, que ele não conhecia Jesus. Homens falhos. Homens e mulheres falhas, como eu e você. Eram esses que estavam lá, no dia em que o Espírito Santo veio, no dia de Pentecoste. 120 pessoas. Em Atos capítulo 1, no versículo 14, nos fala o nome das pessoas, juntamente com as mulheres e os irmãos de Jesus e os apóstolos. Estavam reunidos ali cerca de 120 pessoas. Agora não eram mais 12, como aqui no Evangelho de Lucas, mas 120. E naquele dia foi agregado aos 120 quase 3.000 pessoas. Libertas, salvas, transformadas. E a sequência do livro de Atos diz que pelas mãos dos apóstolos o Senhor fazia milagres e maravilhas. O mesmo poder e a mesma autoridade de Jesus e do Espírito Santo continuam hoje. Talvez nós não cremos. Talvez você não creia. Mas Deus não está perguntando se você crê. Ele não pergunta se você crê. E só depois que você crê, então o milagre acontece. Então o milagre seria o resultado da sua fé. E não do poder de Deus e nem da autoridade de Jesus. O que nós temos que fazer é o mesmo que os discípulos fizeram. É ir. Tem alguém doente na sua vizinhança, vai lá e ore. Impõe as mãos sobre ela. Se você quiser ungir ela com óleo, como Marcos capítulo 6, no versículo 13 nos diz, unge ela com óleo. Abençoa aquela pessoa. Anuncia a cura em nome de Jesus. Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós temos a autoridade de Jesus e nós temos o poder do Espírito Santo. Em Atos no capítulo 19, 7 irmãos, eles quiseram libertar um homem que estava possesso de um demônio. E então eles disseram, depois de muito tentar, de diversas formas, expulsar aquele demônio, eles disseram para aquele demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno a você, saia deste homem. O demônio olhou para eles e disse, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. O apóstolo Paulo era conhecido no inferno. Quando o povo de Deus marcha em nome de Jesus, em obediência e submissão, o inferno treme. A Bíblia nos diz, em Atos 19, que aquele homem endemoniado pulou em cima daqueles 7, surrou os 7, botou eles pelado para correr no meio da rua. Só aqueles que são discípulos de Jesus, que são cheios do Espírito Santo, têm autoridade de dizer, sai. Espírito nenhum vai oferecer resistência. É o poder do Espírito Santo. É aquele que está em nós. No Evangelho de Marcos, quando Jesus estava expulsando demônios, e o texto nos diz que Jesus não podia nem comer, de tanto que ia e vinha de gente. E então eles disseram, está fora de si. E quando chegaram perto de onde Jesus estava, eles continuaram dizendo, está fora de si. Não leva em consideração o que Jesus está fazendo, está pregando aí, porque está fora de si. E no texto paralelo de Mateus capítulo 12 e Lucas, eles dizem, não é alguém que está fora, ele não está fora de si, é outro que está dentro dele, que é um demônio, é Beelzebu. Jesus disse que não há perdão para este pecado, aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Ele é o poder para crermos no Senhor Jesus. Ele é o poder para reconhecermos que somos pecadores. Ele é o poder para reconhecermos o dia do juízo, quando Cristo vier para julgar a terra. Jesus comissionou, autorizou, ungiu, abençoou com a sua autoridade e com o poder do Espírito Santo para que eles cumprissem a missão. Jesus não completou a missão. Ele completou a obra da redenção. A missão de falar do amor de Jesus às pessoas cabe exclusivamente aos seus discípulos. Nós falamos um pouco sobre isso segunda-feira.
Em Atos do capítulo 10, um anjo aparece para um homem chamado Cornélio, mas ele não prega o evangelho para Cornélio. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículos 10 a 12, nos diz que os anjos têm esse desejo de conhecer e talvez até de pregar o evangelho, mas eles não podem. No capítulo 9, nós vemos o próprio Senhor Jesus aparecendo para Paulo, impactando a vida de Paulo, mas é com as mãos postas de Ananias que Paulo recebe o Espírito Santo. É Ananias que batiza Paulo. Aliás, Jesus nunca batizou ninguém. João nos diz que eram os discípulos de Jesus que batizavam. Jesus concedeu autoridade na medida em que nós executamos a sua ordem. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que ele volte de novo. Mas a presença garantida de Jesus na nossa vida é quando nós estamos subordinados às duas ordens anteriores dele. Fazer discípulo, batizando eles e ensinando. Ele não prometeu estar conosco quando nós nos tornamos crentes SSS. Salvo, sentado e satisfeito. Não, ele nos chama para ir. A ordem dele é muito simples. Ide. Ide. Aqui nós somos comissionados. E ao final de cada culto, você é despedido para ir. Ir e implantar o reino de Deus. O reino de Jesus. Nós estamos neste país para anunciar o reino de Deus com o poder de Deus. Jesus veio e nos estabeleceu para proclamar seu reino. O inimigo, ele usurpou o reino. Quando ele tenta Jesus, ele diz, me foi dado. Na verdade, ele tomou. Quando ele enganou Adão e Eva, ele tomou, usurpou o reino. O inimigo produz enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Será que hoje, à nossa volta, não tem ninguém assim? Isso significa que o trabalho de implantação do reino, com o poder de Deus, ainda não cessou. A implantação da autoridade do nome de Jesus ainda precisa ser feita. Jesus Cristo é a verdadeira cura. Ele é a verdadeira cura. O Espírito Santo é a verdadeira cura. Quando a gente olha para Gênesis, no capítulo 1, nós vemos o Espírito Santo presente ali, trazendo vida, ordem a este mundo. O que é uma doença, senão uma disfunção, uma desordem do próprio organismo? O que é uma doença mental, senão uma disfunção naquilo que Deus criou para funcionar da maneira correta? O que é corrupção, se não é um desvio moral, ético, no meio da sociedade que nos cerca? Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser luz, e luz só é luz quando se desgasta. Sal só é sal quando se desgasta. Nós não podemos ser sal no saleiro. Deus colocou você estrategicamente na empresa, no bairro, para que através da sua vida você seja bênção. Deus colocou você em salas de aula, para que você faça diferença. Jesus é a verdadeira libertação. Nós somos chamados como embaixadores do reino e em nome do rei. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, nós vemos que Paulo se identifica como embaixador. Paulo se auto-identifica como embaixador. Não em seu nome, mas em nome de Jesus. Não para o seu reino, mas para o reino de Deus. Assim como Jesus mandou aqueles discípulos proclamar o reino de Deus, hoje eu e você temos a mesma função. Quando Jesus, em Mateus capítulo 10, fala esse mesmo texto, ele
diz que nós não devemos ser ingênuos. Porque nem todo mundo vai aceitar. Nem todo mundo vai crer. Nem todo mundo vai receber. Então ele diz, olha, sejam prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Ao mesmo tempo que nós devemos ter uma cara e uma conduta e um caráter de uma pomba, nós também devemos ter a precaução, a esperteza de uma serpente. Porque nós não fomos mandados como lobo no meio de ovelhas, seria festa. Mas nós fomos mandados como ovelhas no meio de lobos. Então, vamos ter precaução, vamos ser precavidos. Não amedrontados, não temerosos, mas precavidos. A aceitação produz sustento, e nós vemos isso aqui no versículo 3. Não leveis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Quando a aceitação acontece, há sustento, existe abrigo, existe comunhão. Mas quando há rejeição, existe atrito. Mateus capítulo 10, versículo 13 nos diz isso. Existe perseguição. Mateus 10, 23 nos fala isso. Existe juízo também. Jesus conclui o texto lá, dizendo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades, ou para aquelas vidas que não aceitaram a mensagem do Evangelho. Nós somos chamados para anunciar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Não são nossas boas obras, não é nossa maneira boa, de boa conduta, de bom cidadão, de politicamente correto que vai trazer perdão para nós. O perdão para nós foi alcançado por um alto preço que nós não podemos pagar. Aliás, nós nem podemos entender e nem saber como é que é, porque nós não fomos no lugar de Jesus. Ele foi em nosso lugar. Nós somos chamados para anunciar este amor de Deus, essa graça de Deus, essa boa notícia. O meu pecado e o teu pecado estão perdoados. Se reconcilie com Deus. Há lugar para cada pecador na mesa do Senhor. Há lugar. Quando Jesus conta uma parábola a respeito desta ceia, desta janta, deste banquete, alguns que haviam sido convidados rejeitaram. Mas ele disse, vão pelos valados, pelas esquinas, pelos becos, tragam os aleijados, tragam os cegos, tragam os pobres, traga todo mundo, eu quero a minha casa cheia. E eles foram e trouxeram tudo que encontraram, todos que encontraram, que aceitaram o convite, e eles disseram, Senhor, ainda tem lugar, ainda tem lugar, ainda tem lugar. A mesa do Senhor ainda tem lugar. Tem tantas pessoas que hoje vivem por causa do seu pecado, afastadas de Deus, porque pensam que o seu pecado não tem perdão. Elas imaginam que a graça de Deus não é poderosa para alcançá-los. E outros tantos que imaginam que são tão bons que não precisam da graça de Deus. Mas nós fomos enviados com uma missão, um propósito. Dizer às pessoas, o banquete está pronto. Tem uma festa esperando a gente. Vamos celebrar a vida? Venha para Cristo. Venha, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Como transformou a vida de Maria, de Magdala, conhecida popularmente como Maria Madalena. O nome era dado para a pessoa e o nome da cidade onde ela vivia ou nascia, como Paulo de Tarso. Havia uma cidade, um vilarejo chamado Magdala. E essa Maria era de lá.
E a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. Sabe quem é que viu Jesus primeiro quando ressuscitou? Imagina. Ela não se afastou daquele túmulo. Talvez fosse aquela mulher que em Lucas, no capítulo 6, está aos pés de Jesus, no capítulo 7, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, secando com seus cabelos, não sei. A Bíblia não dá nome para aquela mulher. Mas Jesus disse que os muitos pecados dela foram perdoados, por isso ela muito amou. E ela muito amou mesmo. Ela não se afastou daquele túmulo. Ela não aceitou a conversa. Ela ficou ali aguardando. Teve o privilégio de ver Jesus primeiro, até mesmo antes dos seus discípulos. Coloque-se de pé. O Senhor Jesus está comissionando você. Ele está dizendo a você, vá. Eu estou dando a você minha autoridade. Eu estou enviando sobre vocês o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ele é o poder de Deus. E assim vocês vão testemunhar por onde é que vocês forem. A Bíblia nos diz que os sinais seguem aqueles que creem. Eles não precedem aqueles que creem. Eles seguem. Na medida em que você vai, você fala do amor de Deus, você anuncia o amor de Deus, você anuncia a libertação, você ora por doentes para que eles sejam curados. Os milagres vão seguir você. Nós não podemos ser como Tomé. Vê primeiro para crer depois. Nós andamos por fé e não por vista, Paulo diz. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Senhor, aqui está a tua igreja, teu povo, que o Senhor chamou, que o Senhor capacitou com o Espírito Santo, com a autoridade que foi dada por Jesus à sua igreja. Aqui está, Senhor, o teu povo. Ministra sobre o coração de cada um deles, quer seja jovem, adolescente, junior, adulto, homem ou mulher. Que coloquem o pé na estrada, que vão ao encontro daqueles que ainda não sabem, não conhecem a dimensão, a profundidade, a extensão do teu amor, e anunciem tua graça, o teu perdão, a tua maravilhosa graça, Senhor Jesus, e ministrem sobre aqueles que necessitam de libertação, quer seja física, emocional ou